Agora nós vamos falar sobre o Estado Novo, de 1937 a 1945. A Constituição de 1934 determinava que o mandato do presidente seria de 4 anos, sem possibilidade de concordar a reeleição. O mandato presidencial de Getúlio Vargas, repetindo, o mandato presidencial de Getúlio Vargas terminaria em 1938. Porém, em 1937, os aliados de Vargas afirmaram ter descoberto um plano dos opositores do governo, que promovia incêndios em prédios públicos, saques, atentados contra a autoridade e uma greve geral. Segundo o general Góes Monteiro, na época, chefe do Estado-Maior do Exército Brasileiro, tratava-se do Plano Cohen, um suposto documento que foi divulgado em jornais e transmitido por rádio. Muitos anos depois, descobriu-se que o documento nunca existiu. Diante dessa possibilidade de instauração de um caos nacional, em 10 de novembro de 1937, Vargas fechou o Congresso Nacional. Mandou prender os adversários políticos e anunciou uma nova Constituição, que dava amplos poderes a ele, como presidente do país. Dessa forma, instaurou-se a primeira ditadura do Brasil, período histórico que ficou conhecido como Estado Novo. A partir de 1937, o governo ditatorial de Vargas elaborou uma nova Constituição, que extinguiu os partidos políticos, acabou com a liberdade de imprensa, decretou o fim da autonomia dos estados e possibilitou que o presidente governasse com leis impostas, os decretos-lei. Também foram suspensas as eleições, proibidas as greves e qualquer tipo de manifestação contrária ao governo. Você vai observar na página 432 uma figura onde o presidente Getúlio Vargas, durante o anúncio pelo rádio da nova Constituição, em 1937. Como estratégia para ganhar o apoio popular, Getúlio decretou direitos trabalhistas, como salário mínimo, limite de carga horária diária de trabalho de 8 horas, descanso semanal remunerado, carteira de trabalho, aposentadoria, férias anuais. Por causa dessas medidas, Vargas ficou conhecido como o pai dos pobres. Ok, quinto ano? Agora nós vamos falar sobre o Departamento de Imprensa e Propaganda. Para garantir que a imprensa não divulgasse informações contrárias ao interesse do governo, durante o Estado Novo, foi criado o Departamento de Imprensa e Propaganda, o famoso DIP. Esse órgão governamental tinha a responsabilidade de fiscalizar jornais, revistas, rádios, cinema, teatro, literatura e qualquer outra manifestação cultural. O DIP também produzia textos documentários, cartazes, cartilhas escolares e outros mecanismos de comunicação que enalteciam o presidente e promoviam manifestações e festas cívicas, sempre destacando sua imagem em cartazes. Você vai observar isso que eu falei na página 433, na figura, que é ao celebrar-se o decênio do governo do presidente Getúlio Vargas. Cada um de nós tem a consciência de ter crescido, mas como povo, como cidadão, como brasileiro. A foto do Getúlio Vargas, de 1930 a 1940. O cartaz produzido pelo DIP em comemoração aos 10 anos de presidência de Getúlio Vargas. Na página 434 você vai ver, aprendendo um pouco mais, da prensa à imprensa.
O termo imprensa originou-se da palavra prensa, um instrumento técnico criado por Johannes Gutenberg na década de 1430. Na década de 1430, capaz de reproduzir palavras e textos por meios de caracteres. Na atualidade, a palavra imprensa representa as instituições de divulgação de notícias e opiniões como jornais e revistas. Quando foi criada, a prensa proporcionou grandes mudanças sociais. A principal delas foi o barateamento dos livros, o que aumentou a circulação de informações e facilitou o acesso de pessoas alfabetizadas ao conhecimento. A difusão de informações fez com que houvesse em todo o mundo um grande salto de produção de conhecimento e de inovações entre todas as áreas artísticas, médica, científica, entre outras. O conhecimento empodera a população, motivo pelo qual sempre gerou medo nos governantes. Por isso, em regimes ditatoriais, como o Estado Novo, costuma haver órgãos de fiscalização e censura, como o DIP. Na atualidade, surgiram novas formas de obter e compartilhar informações. Além dos materiais impressos, podemos nos informar por meio de vídeos, gravações, em áudios, entre outros. Usando aparelhos celulares, podemos acessar qualquer conteúdo, até o que estão guardados em grandes bibliotecas. Você vai observar isso que eu falei nas figuras da página 434. A primeira é a invenção da prensa com tipos móveis de Gutenberg, litografia colorida, produzida em 1933, 8 cm por 5,67 cm. A segunda figura é crianças fazem pesquisa utilizando o tablet. Diversas bibliotecas já têm seus materiais digitalizados para pesquisa, o que facilita o acesso. Ok, quinto ano? Agora nós vamos falar sobre o fim do Estado Novo. Entre 1939 e 1945 ocorreu a Segunda Guerra Mundial, um conflito que envolveu a maioria dos países do mundo. De um lado estava o grupo dos aliados, formado por os Estados Unidos, Inglaterra e Rússia. O oponente era o grupo chamado Eixo, compostos de Alemanha, Itália e Japão, países governados de forma autoritária. O Brasil entrou na guerra em 1942, apoiando os aliados. No entanto, a luta contra os regimes autoritários fez aumentar no Brasil a oposição a Getúlio Vargas e seu governo ditatorial. Diante da pressão popular, Vargas tomou algumas atitudes. Convocou eleições para dezembro de 1945, reorganizou os partidos, anistiou presos políticos e extinguiu o DIP. Mesmo enfrentando oposição de parte da sociedade, o presidente ainda contava com grande prestígio e apoio da população, tanto que ganhou força um movimento popular denominado querenismo, Queremos Getúlio, que defendia sua continuidade no poder. Alguns políticos e chefes militares opositores viram nesse movimento uma nova tentativa de golpe em 29 de outubro, depuseram Vargas da presidência da República. O presidente do Supremo Tribunal Federal, José Linares, assumiu provisoriamente o governo até as eleições em 2 de dezembro de 1945. Era o fim do Estado Novo.
Aí você vai observar a figura da página 435. Comício queremista no Largo da Carioca, Rio de Janeiro, 20 de agosto de 1935. A população com faixa, né, escrito: queremos Getúlio. Ok, quinto ano. Agora nós vamos falar sobre a República Populista, de 1945 a 1964. Após o fim do Estado Novo, em 1945, o presidente da República, os governadores e os prefeitos voltaram a ser escolhidos por voto. Em 1945 e 1964, o Brasil vivenciou o auge dos governos populistas, que tomam medidas visando ganhar o apoio da população. Suas principais características são o carisma, atitudes paternalistas e autoritárias. Eurico Gaspar Dutra, em 1946 a 1951. No governo Dutra, foi elaborada uma nova Constituição, construída a rodovia Rio-São Paulo e inaugurada a hidrelétrica de Paulo Afonso. Também foram fechados sindicatos e os sindicalistas de oposição foram presos. Você vai observar isso na figura da página 436. Posse de Eurico Gaspar Dutra como presidente da República. Getúlio Vargas, de 1951 a 1954. Eleito novamente, dessa vez por vias democráticas, Vargas adotou em seu novo governo uma política de defesa das empresas nacionais. Foram criados o Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico, o BNDE, a Petrobras, responsável pela extração de petróleo, e a Companhia do Vale do Rio Doce, para exploração e exportação de minério de ferro. Você vai observar isso também na página 436, na figura Getúlio Vargas com a mão suja de petróleo na refinaria de Mataripe, 1952. Ok?